A nossa aula de revisão de hoje é sobre período composto coordenação, ok? Primeiro vamos tentar entender o que é um período composto por coordenação. Vamos começar lá do início, tentando entender o que é frase. Acompanhe comigo. Frase é um enunciado que possui sentido completo. Por exemplo, temos a palavra fogo. Percebam que necessariamente para a frase existir, ela não precisa ter um verbo. É necessário somente ela possuir um sentido completo, ela indicar um sentido completo. Tá? Já a oração vai ser a frase formada a partir de um verbo ou locução verbal. A frase, necessariamente, ela não precisa de um verbo, né? Aqui temos fogo, uma frase exclamativa, para existir. Já na oração, percebam a partir do seguinte exemplo. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo. Oração, frase formada a partir de um verbo ou de uma locução verbal. Quais seriam os verbos aqui, por exemplo? Os bombeiros conseguiram controlar o fogo. Temos conseguiram e temos controlar. Aqui temos uma locução verbal. O que seria uma locução verbal? Locução verbal são dois verbos com valor de 1. A locução verbal, via de regra, virá com um verbo auxiliar e um verbo principal. Este verbo auxiliar, que é o primeiro, via de regra virá conjugado e o verbo principal em uma das formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, é interessante você perceber que oração é a frase formada a partir de um verbo apenas. Se você perceber mais de um verbo, você verá ali uma locução verbal, ok? Então, para ser oração, tem que ter verbo. O período, que é tema da nossa revisão, da nossa aula, é um enunciado com sentido completo, construído por uma ou mais orações. Entenderam agora o que é período? Então, período é um enunciado completo, ele terá uma ou mais orações. E o que é oração? Frase formada a partir de um verbo ou de uma locução verbal. Então, o foco do estudo do período composto serão os verbos. O período ele pode ser simples, como tem aqui destacado agora, ou poderá ser composto. O simples, conforme já foi dito em outras situações, é uma aula de revisão. O simples é formado por apenas um verbo, a chamada oração absoluta. Por exemplo, os bombeiros controlaram o fogo. Já o período composto, que é tema da nossa aula, período composto, formado por dois ou mais verbos, ou seja, por duas ou mais orações. Por exemplo, os bombeiros controlaram, primeiro verbo, primeira oração, controlaram o fogo e salvaram vidas. Aí temos controlaram, número 1, primeira oração, salvaram 2, segunda oração. O E está ligando as duas orações, o E é o nosso conectivo. Então, aqui, no último exemplo, temos o que chamamos de período composto por coordenação. Coordenar significa ligar orações independentes. Orações que, sintaticamente, elas não exercem uma função entre si. Por exemplo, resumindo aqui, então, período composto por coordenação é aquele que apresenta simplesmente duas ou mais orações. Ou seja, você verá se no contexto haverá dois ou mais verbos, duas ou mais orações independentes. Para tu entender a questão das orações independentes, eu coloquei da seguinte maneira, conforme está aqui ao lado. Estou destacando agora, certo? Primeiro, o aluno acordou cedo.
Temos o verbo acordar, temos a oração absoluta, um período simples, composto por apenas um verbo, apenas uma oração. E temos aqui o aluno estudou português, também só um verbo, também apenas uma oração, período simples, também chamada oração absoluta. Agora, temos o aluno acordou, número 1, verbo oração, e estudou, número 2. Percebam, temos duas orações. Período composto por coordenação é aquele que apresenta duas, aqui, destacar de novo, duas ou mais orações. Aqui eu tenho duas. Então, o aluno acordou cedo e esse é o conectivo que está ligando essas duas orações aqui que são independentes. Ou seja, elas não exercem nenhuma função sintática entre si. Uma não exerce a função de sujeito da outra, não exerce a função de predicado, de complemento. Nessa situação, teremos orações subordinadas, que é um assunto para um outro momento. Então, dito de outra forma, uma oração coordenada não exerce uma função sintática, oracional, em relação a outra oração do período. Percebam aqui que elas só se complementam o sentido. Uma e outra não exercem nenhuma função sintática. Elas não são dependentes, elas são independentes. Quanto à classificação, elas podem ser sindéticas ou assindéticas. As sindéticas, está bem destacado aqui, são ligadas por conjunções. As orações coordenadas que não são ligadas por conjunções são chamadas assindéticas. Vamos relembrar. Orações coordenadas assindéticas, ou seja, são aquelas sem o síndito. O que seria síndito? Síndito igual a conjunção. Ok? Eu já havia dito em outra situação que este A ele tem valor negativo. Esse A tem valor de não. Então, orações coordenadas assindéticas são aquelas que não têm conjunção, não são ligadas por conjunção, não têm conectivo. As orações, acompanhem, as orações coordenadas assindéticas são caracterizadas pelo período composto justaposto, ou seja, não são ligadas através de nenhum conectivo, ou seja, nenhuma conjunção, nenhum síndito. Vejamos os exemplos aqui. Número 1. Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Quais são os verbos? E quais são as orações? Pegou, verbo, pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Só suspirou é verbo. Deixa eu corrigir aqui. Uma borracha. Suspirou apenas. Caneta. Suspirou. Então temos pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Percebam que temos três orações que são independentes, por isso são chamadas coordenadas. Elas não são ligadas por nenhum conectivo, não há nenhuma conjunção. Elas foram colocadas uma ao lado da outra de forma justa. Elas foram justapostas. Percebam um outro exemplo, o exemplo número 2. Defenda a vida, denuncie a violência doméstica. Então, tem defenda e tem denuncie. Dois verbos, duas orações. Percebam que entre essas orações não há nenhum conectivo. Então, nessa situação, são orações independentes, são orações que só se complementam quanto ao sentido, então são coordenadas. E são assindéticas porque não tem conjunção, o chamado síndito, não tem conectivo. O que vocês devem observar nas assindéticas é que elas poderão vir intercaladas. Intercaladas quer dizer no meio de, em permeio, no meio de. Vejamos os exemplos abaixo. Número 1. Ele falou baixo, na verdade sussurrou no meu ouvido. Imagine se não houvesse essa oração que eu destaquei, na verdade sussurrou. Você iria ler o seguinte: ele falou baixo no meu ouvido. Qual seria o verbo aqui? Falou. Percebam, uma oração.
Só que ele falou tão baixo que ele, na verdade, sussurrou no meu ouvido. Eu quis acrescentar uma ideia extra, de forma intercalada, no meio da oração, que é essa oração principal aqui. Ele falou baixo no meu ouvido. Aí coloquei entre parênteses. Então as orações coordenadas assindéticas poderão vir intercaladas entre parênteses, entre travessões e entre vírgulas. Aqui sussurrou é a nossa segunda oração, nosso segundo verbo. Na verdade, sussurrou. Então percebam, são duas orações. Não há conectivo entre elas, por isso a sindética. E esta aqui está intercalada. A outra, tive, confesso, medo do vírus. Se eu tirar aqui o confesso, como ficaria? Tive medo do vírus. Nessa oração, qual seria o verbo? Tive. Aí, o meu medo foi tamanho que eu acrescentei o confesso. Vou apagar aqui. Confesso. Tive, confesso, medo do vírus. Então, tive aqui, primeira oração. Tive medo do vírus, na verdade. Confesso, segunda oração. Percebam que ela foi colocada no meio da oração, tive medo do vírus. Então, confesso aqui que é verbo, é a nossa segunda oração, e ela está de forma intercalada. 3. É bem feiozinho, benza o Deus, o teu tal amigo. Se eu tirar benza o Deus, como é que fica? É bem feiozinho o teu tal amigo. Então, para reforçar que realmente o amigo ele é desprovido de beleza, eu coloquei esse benza o Deus de forma intercalada no meio dessa oração aqui. É bem, o é que é o verbo, é bem feiozinho teu tal amigo. Benza aqui é o nosso verbo, nosso segundo verbo, que está intercalado, separado por vírgulas, ok? Então, mais uma vez, as assindéticas, elas não têm conjunção, elas são colocadas de modo justaposto, uma ao lado da outra, não são ligadas por nenhum conectivo e poderão vir intercaladas. Vejamos agora as orações coordenadas sindéticas. Estas sim, elas vêm com o síndeto. O que é síndeto? Síndeto é a nossa conjunção. Síndeto igual conjunção, ok? É o nosso conectivo. As orações coordenadas sindéticas são caracterizadas pelo período composto, ligadas por meio de uma conjunção coordenativa. As sindéticas, elas têm classificação a partir dessa conjunção aqui, coordenativa. Elas poderão ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Você pode até criar um mnemônico para memorizá-las. Eu sempre lembro AAAEC. Aí não esqueço. Aditiva, alternativa, adversativa, explicativa e conclusivas. Vejamos as aditivas de início. Aditivas são aquelas que exprimem adição. Os conectivos que coordenam as orações aditivas são e, nem, não só, mas também, mas ainda, como, assim. O conectivo mais usual nas aditivas, o e, o mais comum, ok? Eu não recomendo decorar os conectivos, que são muitos. Se você for bom de memória e puder decorá-los, melhor. O interessante é você entender o que cada conjunção ou locução conjuntiva exprime no contexto, para entender e classificar se ela é aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Vejamos os exemplos. Chegamos à praia e nadamos. Temos aqui um período composto? Sim ou não? Sim. Quais são as orações? Chegamos, nadamos. Na verdade, são os verbos que compõem as orações. Então, chegamos à praia, é a nossa primeira oração. Nadamos, nossa segunda oração. Percebam que é o conectivo e, que está ligando, indicando soma, exprimindo soma. Duas ações em um mesmo momento. Chegamos à praia e nadamos. Então, esse e, quando ele indicar valor aditivo, de adição de soma, nós temos uma oração coordenada sindética aditiva.
Lembre-se que a oração coordenada começa sempre na conjunção. Então, e nadamos é nossa oração. Ver se eu consigo fazer aqui. Coordenada, sindética, aditiva. Ficou muito bonito, mas tudo bem. Valeu o esforço. Esta outra, chegamos à praia, é simplesmente uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque nela não há conjunção. Nesta outra, eu não vou comer salada nem tomar suco. Temos o nem agora, também muito comum, muito usual nas aditivas. E os verbos, quais são? Quais são as orações? Vou comer. Aqui dois verbos com valor de 1, locução verbal, um verbo auxiliar, um verbo principal no infinitivo. E temos tomar. Então, uma oração, duas orações. O nem aqui está ligando essas duas orações, perceberam? E está justamente indicando uma circunstância de soma. Não vou comer nem tomar suco. Não vou comer salada nem tomar suco. As duas coisas ao mesmo tempo, as duas coisas juntas ou no mesmo momento. Então, quando a conjunção exprimir adição, você terá uma oração coordenada sindética aditiva. Certo? Mais uma vez falando, as orações coordenadas iniciam-se a partir da conjunção. Então, nem tomar suco é nossa oração coordenada sindética aditiva. Eu não vou comer salada, nossa oração coordenada assindética, porque nela não há conjunção. Já foi falado isso em sala, é só uma aula de revisão, acho que todo mundo deve estar lembrando. As adversativas exprimem adversidade, oposição, contrariedade. A conjunção mais usual é o mas. O porém também é muito usual, indicando a adversidade. Percebam que o e também apareceu aqui, igual da aditiva. Por isso que não é legal você decorar. O interessante é você entender. Se eu falo em um determinado contexto, que o aluno estudou muito e não passou, não há uma contrariedade aí? O aluno estudou muito e não passou. Então, nessa situação, ele é adversativo. Então, o interessante é você perceber a circunstância que a conjunção exprime em um contexto para você acertar as questões. Exemplos. Eles queriam sair, porém estava chovendo. Temos um período composto aqui por coordenação? Sim. Quais são as orações? Queriam sair, eles queriam sair. Percebam que são dois verbos com valor de 1, um verbo auxiliar e um verbo principal. Estava chovendo, mais uma vez uma locução verbal, então são duas orações, ok? E o porém está ligando estas duas orações, tá? Essas duas orações. O porém está indicando uma circunstância de adversidade. Queriam sair, porém estava chovendo, então tudo indica que a chuva atrapalhou o passeio. Então perceba que o porém aí foi colocado de modo adverso, contrário. Outro exemplo, tentei chegar na hora, no entanto me atrasei. Tentei chegar, locução verbal, dois verbos com valor de 1. Atrasei, outro verbo. Temos duas orações, temos um período composto. Temos, no entanto, que é o nosso conectivo, está aqui, ó, os conectivos usuais das adversativas. Está exprimindo, obviamente, a adversidade, contrariedade. Tentei chegar na hora, no entanto, me atrasei. Tentei chegar na hora, mas me atrasei. Tentei chegar na hora, porém me atrasei. Então percebam que, no entanto, exprime a adversidade, por isso é adversativo. Trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Então trabalha, guarda, dois verbos. Então trabalha com oração, mas nunca guarda dinheiro segundo oração. E temos o mas, que é a conjunção adversativa mais usual. E só lembrando que as orações coordenadas sindéticas adversativas iniciam-se a partir da conjunção também, tá? Então, mas nunca guarda dinheiro é oração coordenada sindética adversativa. Trabalha é somente
oração coordenada assindética. As alternativas exprimem alternância, escolha. Os conectivos que coordenam as orações alternativas são ou, ora, quer, seja. O conectivo mais comum, mais usual, ou. Ok? Então, vejamos os exemplos. Ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos. Quais são os verbos aqui? Gosta, duas orações, e o conectivo, a conjunção. Ora. Então percebam que as duas orações aqui foram iniciadas por conectivos. Então, neste caso, as duas são sindéticas. Ora gosta de vestidos, é uma oração coordenada sindética alternativa. Ora gosta de sapatos, é uma oração coordenada sindética alternativa. Já neste caso, fale agora ou cale-se para sempre. Quais os verbos? Fale, cale. E temos o ou. O ou é o nosso conectivo. Ele está ligando a primeira oração, fale agora, com a segunda oração, cale-se para sempre. Neste caso, a segunda oração começou com o conectivo ou, que é a conjunção principal das alternativas. Então, ou cale-se para sempre é a nossa oração coordenada sindética alternativa. E esta primeira, fale agora, é apenas uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque nela não há nenhuma conjunção. Ok? Percebam que o ou aqui indica escolha, alternância, fale agora, ou cale-se para sempre. A outra, ora gosta de vestido, ora gosta de sapatos. Uma coisa ou outra. As conclusivas exprimem conclusão. A mais usual é o logo, ou as mais usuais, logo e o portanto. Os exemplos. São adolescentes, logo irão namorar. Então, são verbo, primeira oração, são adolescentes. E irão namorar, dois verbos, uma locução verbal. Então, logo irão namorar é a nossa segunda oração. Logo é o conectivo, é a conjunção, que exprime, obviamente, conclusão. São adolescentes, logo irão namorar. É óbvio que é nessa idade que os relacionamentos começam. Então, esse logo indica a conclusão, fato conclusivo. Então, aqui começa a nossa oração coordenada sindética conclusiva. E esta outra, são adolescentes, é apenas uma oração coordenada assindética sem conjunção. Outro exemplo. Tirou o bolo do forno agora mesmo. Tirou. Nosso verbo. Então não pode comer já. Então, temos então. Esse então está indicando um fato conclusivo. Também é um conectivo das orações coordenadas conclusivas. Aqui começa a nossa oração coordenada sindética conclusiva. Então não pode comer já. Temos pode comer. Aqui pode comer é nossa locução. Ei, ficou errado aqui. Vou fazer uma pequena correção. Nossa locução. Caneta. Vamos ver aqui. Verbal. Dois verbos com valor de 1. Esta primeira, tirou o bolo do forno agora mesmo. Por não ter conectivo, é oração coordenada assindética. Ok? Esta com valor conclusivo, oração coordenada sindética conclusiva. As explicativas exprimem explicação. As conjunções mais usuais, porque, pois. Exemplos. Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Descemos, verbo. Estava parado, locução verbal. Verbo auxiliar, verbo na forma nominal, particípio, é o verbo principal. Então, são duas orações. O porquê aqui está ligando, destacar o porquê. A primeira oração, a segunda, são orações independentes, por isso coordenadas. E esse porquê tem valor explicativo. Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Então, porque o trânsito estava parado, é nossa oração coordenada
sindética explicativa. A outra, oração coordenada assindética. Segundo exemplo, ela não atende o telefone, atende verbo, ela não quer saber de nós. Mais uma vez a locução verbal, quer saber. Tem aqui ou seja, esse ou seja também tem valor explicativo. Né? Então ela não atende o telefone, ou seja, ela não quer saber de nós. Então, ou seja, tem valor explicativo. Isso é legal você entender a circunstância de cada conjunção. Ou seja, ela não quer saber de nós, a nossa oração coordenada sindética explicativa. E a primeira, ela não atende o telefone, oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. Último exemplo, ela não sabe da novidade, pois não disse nada. Sabe, verbo, disse, verbo. Duas orações. Temos o pois, está ligando essas duas orações. Né? Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. O pois é explicativo, pois não disse nada. Nossa oração coordenada sindética explicativa, exprime explicação. Esta primeira oração coordenada assindética, porque não tem nenhum conectivo. Certo? Conceitos, acompanhe comigo. Aditivas transmitem uma ideia de adição à oração anterior. Adversativas transmitem, vou colocar aqui o apontador, transmitem uma ideia de oposição à oração anterior. É obrigatório o uso de vírgulas antes das orações coordenadas sindéticas adversativas. 3. Alternativas. Transmite uma ideia de alternância em relação à oração anterior. É obrigatório o uso de vírgulas entre orações coordenadas sindéticas alternativas. Caso haja apenas uma oração coordenada sindética alternativa, o uso da vírgula é opcional. 4. Conclusivas. Transmitem a conclusão de uma ideia expressa na oração anterior. É obrigatório o uso de vírgulas antes das orações coordenadas sindéticas conclusivas. Explicativas. Transmitem a explicação de uma ideia expressa na oração anterior. É obrigatório o uso de vírgulas antes das orações coordenadas sindéticas explicativas. E